Você já se pegou olhando para a tela do computador, o cursor piscando como um relógio implacável, enquanto a folha em branco se transforma em um abismo de possibilidades não realizadas? Aquele vazio que parece zombar de suas intenções, transformando cada segundo de hesitação em uma condenação silenciosa. Você prometeu a si mesmo que hoje seria diferente, que hoje você finalmente daria o primeiro passo, mas algo dentro de você parece resistir, como se o próprio universo conspirasse para mantê-lo parado. E se eu te dissesse que esse algo não é falta de tempo, nem de habilidades, mas um medo que se esconde nas sombras da sua mente, disfarçado de procrastinação? Imagine-se diante de um precipício. Do outro lado, há tudo o que você deseja: projetos concluídos, metas alcançadas, uma versão de si mesmo que você anseia ser. Mas, em vez de avançar, você recua, paralisado por um medo que nem mesmo consegue nomear. Esse medo não é um inimigo externo, mas uma voz interna que sussurra dúvidas, que pinta cenários catastróficos, que transforma a ação em um risco maior do que a inércia. E se você falhar? E se não for bom o suficiente? E se tudo isso for em vão? Essas perguntas não são apenas pensamentos passageiros. Elas são os alicerces de uma prisão invisível que você construiu ao redor de si mesmo. E o pior, você nem mesmo percebe que está preso. Você se convence de que é apenas falta de tempo, de que amanhã será diferente, de que você precisa de mais motivação, de mais força de vontade. Mas a verdade é que você está preso no ciclo da procrastinação, não porque não quer mudar, mas porque tem medo de tentar e falhar. E se eu te dissesse que esse medo não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de crescimento? E se eu te dissesse que cada vez que você recua diante desse abismo, você está perdendo a chance de se conhecer mais profundamente, de descobrir forças que nem mesmo sabia que tinha? A jornada que estamos prestes a embarcar não é apenas sobre produtividade, é sobre enfrentar o medo que está enraizado na sua mente, que se disfarça de procrastinação, mas que na verdade é o guardião de uma versão mais poderosa de você mesmo. Este não é um vídeo sobre técnicas de produtividade ou estratégias de gerenciamento de tempo. É um mergulho profundo nas profundezas do seu medo, um convite para olhar de frente para a voz que te mantém parado e transformá-la em uma aliada. É sobre entender que a procrastinação não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal a ser decifrado. E quando você começar a decifrar esse sinal, quando você começar a entender o que realmente se esconde por trás da sua hesitação, você descobrirá uma fonte de força que você nem mesmo sabia que existia. Prepare-se para uma jornada visual e emocional, onde cada cena é um degrau rumo ao topo da sua produtividade. Mas lembre-se, essa jornada não é apenas sobre chegar ao topo, é sobre o que você descobre sobre si mesmo no caminho. É sobre transformar a paralisia em ação, o medo em coragem e a procrastinação em propósito. Você está pronto para virar o jogo? Você está pronto para enfrentar o medo que se esconde por trás da procrastinação e descobrir a força que está dentro de você? A jornada começa agora, e o primeiro passo é reconhecer que o maior obstáculo não está do lado de fora, mas dentro de você. E quando você estiver pronto para enfrentar esse obstáculo, você estará pronto para transformar sua vida de uma maneira que você nem mesmo pode imaginar. Agora, imagine-se diante de um espelho. Não um espelho qualquer, mas aquele que reflete não apenas sua aparência, mas também suas crenças mais profundas, seus medos mais ocultos. Olhe para ele e pergunte-se: o que eu realmente acredito sobre mim mesmo? Muitas vezes, a procrastinação não é apenas um hábito, mas um reflexo de crenças limitantes que carregamos como um fardo invisível. Você acredita que não é bom o suficiente, que não merece sucesso, que qualquer esforço será em vão. Essas crenças são como raízes enraizadas no solo da sua mente, alimentando a procrastinação e mantendo-a viva. Agora, considere como essas crenças se manifestam no seu dia a dia. Quando você adia uma tarefa importante, não é apenas falta de tempo ou motivação. É a voz da dúvida sussurrando: você não consegue. E essa voz não é sua inimiga, é um sinal de que há algo dentro de você que precisa ser curado. A procrastinação é como um termômetro emocional, revelando as áreas da sua vida onde você ainda não se sente seguro, onde ainda não acredita plenamente no seu potencial. Pare por um momento e reflita sobre as vezes em que você se pegou adiando algo importante. O que estava passando pela sua mente naquele momento? Era a preocupação com o que os outros pensariam? O medo de não estar à altura das expectativas? Ou talvez a sensação de que, se você não fizer algo perfeitamente,
não vale a pena fazer de jeito nenhum. Essas são crenças que precisam ser desafiadas, que precisam ser transformadas em algo mais poderoso. Você já parou para pensar como essas crenças limitantes afetam não apenas a sua produtividade, mas também a sua felicidade? Quando você acredita que não é bom o suficiente, você não apenas adia tarefas, mas também adia a sua própria vida. Você fica preso em um ciclo de autossabotagem, onde cada pequena vitória é minimizada e cada erro é amplificado. Mas e se houvesse outra maneira? E se você pudesse transformar essas crenças em algo que te impulsionasse em vez de te paralisar? Imagine-se plantando uma semente no jardim da sua mente. Essa semente é uma nova crença, uma nova maneira de ver a si mesmo. Em vez de acreditar que você não é bom o suficiente, você começa a acreditar que você é capaz de aprender e crescer. Em vez de acreditar que o sucesso é algo distante e inatingível, você começa a acreditar que cada pequeno passo que você dá é um passo em direção ao seu objetivo. E, à medida que essa semente cresce, ela começa a transformar não apenas a sua mente, mas também a sua vida. Agora, pense em como essa nova crença se manifesta no seu dia a dia. Quando você se pega adiando uma tarefa, em vez de se culpar, você se pergunta: o que essa procrastinação está tentando me dizer? Você começa a ver a procrastinação não como um inimigo, mas como um sinal, um guia que te ajuda a identificar áreas da sua vida que precisam de atenção. E, à medida que você começa a agir com base nessa nova crença, você descobre que a procrastinação não é mais um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento. Mas como você começa a transformar essas crenças limitantes em algo mais poderoso? Como você começa a plantar essa semente no jardim da sua mente? A resposta está em um processo chamado de reprogramação mental. É um processo que envolve identificar as crenças que te limitam, desafiá-las e substituí-las por crenças que te impulsionam. E esse processo não é fácil. Ele exige coragem, paciência e, acima de tudo, autocompaixão. Comece observando os pensamentos que surgem quando você se pega adiando uma tarefa. Anote-os, sem julgamento, apenas como observador. Em seguida, pergunte-se: essa crença me ajuda ou me limita? Se a resposta for que ela te limita, desafie-a, pergunte-se: o que eu ganho acreditando nisso? E, finalmente, substitua essa crença por uma que te impulsionasse. Por exemplo, em vez de acreditar que você não é bom o suficiente, comece a acreditar que você é capaz de aprender e crescer. Lembre-se, essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, um caminho de autodescoberta e crescimento. Mas, à medida que você começa a reprogramar sua mente, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um rio caudaloso, suas águas turbulentas representando os desafios que você enfrenta no caminho para a produtividade. Você pode escolher ficar na margem, observando a correnteza com receio, ou pode decidir construir uma ponte, passo a passo, até chegar ao outro lado. A procrastinação é como essa correnteza. Ela parece intransponível, mas a verdadeira barreira não é a água, mas o medo de se molhar. E se, em vez de temer o rio, você aprendesse a navegar suas águas? Aqui, a jornada se aprofunda. Você já reconheceu o medo que se esconde por trás da procrastinação, mas agora é hora de transformar esse reconhecimento em ação. E a ação começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de ver a procrastinação como um inimigo a ser derrotado, comece a vê-la como um professor a ser ouvido. Cada vez que você adia uma tarefa, pergunte-se: o que essa hesitação está tentando me ensinar? Talvez seja um sinal de que você precisa de um descanso, ou talvez seja um alerta de que você está se cobrando demais. Ou, talvez, seja um convite para explorar novas formas de abordar o trabalho. Considere, por exemplo, a história de um escritor que, durante anos, lutou contra a procrastinação. Ele se sentava diante do computador, olhando para a tela em branco, sentindo-se paralisado. Até que, um dia, ele decidiu mudar sua abordagem. Em vez de se cobrar para escrever um texto perfeito, ele começou a escrever sem filtros, sem julgamentos, apenas para colocar as ideias no papel. E, à medida que ele começou a se permitir esse processo criativo livre, ele descobriu que a procrastinação diminuía. Ele não estava mais lutando contra o rio, ele estava aprendendo a navegar suas águas. Agora,
Pense em como você pode aplicar essa mesma abordagem à sua vida. Em vez de se cobrar para ser perfeito, comece a se permitir errar. Em vez de se cobrar para ser produtivo o tempo todo, comece a se permitir descansar. Em vez de se cobrar para ser sempre forte, comece a se permitir ser vulnerável. Essa mudança de perspectiva pode parecer simples, mas ela é poderosa. Ela transforma a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com autocompaixão. Quando você se pega adiando uma tarefa, em vez de se culpar, pergunte-se: o que eu preciso para me sentir mais seguro, mais confiante? Talvez seja um plano mais claro, ou talvez seja um pouco mais de tempo. Ou, talvez, seja apenas um momento de autocuidado. A procrastinação muitas vezes é um sinal de que você está se esquecendo de cuidar de si mesmo. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a navegar as águas da procrastinação com mais confiança, você descobre que a produtividade não é sobre chegar ao destino, mas sobre aproveitar a jornada. E, quando você começa a aproveitar a jornada, você descobre que a produtividade não é apenas sobre fazer as coisas, é sobre se tornar a pessoa que você deseja ser. Agora, imagine-se diante de um jardim que você deseja cultivar. Você sabe que, para que as plantas cresçam fortes e saudáveis, é preciso regá-las diariamente, removendo as ervas daninhas que podem sufocar seu crescimento. A procrastinação é como essas ervas daninhas. Ela se infiltra silenciosamente, roubando a energia que você precisa para cultivar seus sonhos. Mas, assim como no jardim, a solução não está apenas em remover as ervas daninhas, mas em criar um ambiente onde elas não possam prosperar. E esse ambiente começa com a construção de hábitos que nutrem sua mente e sua alma. Você já parou para pensar como os hábitos que você cultiva diariamente influenciam sua produtividade? Muitas vezes, a procrastinação não é apenas um problema de falta de tempo ou motivação, mas um reflexo de hábitos que não estão alinhados com seus objetivos. Por exemplo, se você passa horas assistindo televisão ou navegando nas redes sociais, é natural que, quando chegar a hora de trabalhar, você se sinta cansado e desmotivado. Mas e se você pudesse transformar esses hábitos em algo que te impulsionasse em vez de te paralisar? Comece observando seus hábitos diários. Anote o que você faz desde o momento em que acorda até o momento em que vai dormir. Identifique quais desses hábitos estão te aproximando dos seus objetivos e quais estão te afastando. Em seguida, comece a substituir os hábitos negativos por hábitos positivos. Por exemplo, em vez de passar horas assistindo televisão, comece a ler um livro que te inspire. Em vez de navegar nas redes sociais, comece a meditar ou a praticar exercícios físicos. Essas pequenas mudanças podem parecer insignificantes, mas, com o tempo, elas se transformam em um poderoso catalisador de produtividade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de rituais que nutrem sua mente e sua alma. Por exemplo, comece o seu dia com um ritual de gratidão. Antes de sair da cama, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode parecer simples, mas essa prática diária transforma sua mentalidade, ajudando você a ver o mundo de uma maneira mais positiva e produtiva. Você também pode criar um ritual noturno, como escrever um diário ou meditar, para ajudar a acalmar sua mente e preparar seu corpo para o descanso. Outro aspecto crucial é a criação de um ambiente que favoreça a produtividade. Seu espaço de trabalho deve ser um refúgio de inspiração, um lugar onde você se sinta motivado a criar e a crescer. Isso pode significar organizar sua mesa, decorar seu escritório com plantas ou quadros inspiradores, ou até mesmo trabalhar em um café ou biblioteca. O importante é criar um ambiente que te faça sentir bem e que te inspire a agir. Agora, considere como a alimentação e o sono influenciam sua produtividade. Muitas vezes, a procrastinação é um reflexo de um corpo que não está sendo cuidado adequadamente. Se você não está dormindo o suficiente ou se está comendo alimentos que não nutrem seu corpo, é natural que você se sinta cansado e desmotivado. Por isso, comece a prestar atenção à sua alimentação e ao seu sono. Escolha alimentos que te energizem e que te façam sentir bem. E, acima de tudo, priorize o descanso.
Dormir bem é essencial para a produtividade, pois é durante o sono que seu corpo se recupera e sua mente se renova. Por fim, lembre-se de que a produtividade é um processo contínuo, um caminho de autodescoberta e crescimento. E, à medida que você começa a cultivar hábitos que nutrem sua mente e sua alma, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um espelho que não reflete apenas sua aparência, mas também suas escolhas diárias. Esse espelho revela não apenas o que você faz, mas também o que você poderia estar fazendo. E, à medida que você olha para ele, você começa a perceber que a procrastinação não é apenas um hábito, mas uma escolha. E essa escolha está enraizada em um padrão de pensamento que você pode transformar. Pense em como você reage quando se depara com uma tarefa difícil. Você se sente sobrecarregado, desmotivado, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, considere como esse padrão de pensamento se manifesta no seu dia a dia. Você já se pegou dizendo, "Eu não consigo fazer isso" ou "Isso é muito difícil"? Essas afirmações não são apenas pensamentos passageiros, elas são crenças que te limitam, que te mantêm preso na zona de conforto. E, à medida que você começa a perceber esses padrões, você descobre que a procrastinação não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal a ser decifrado. Imagine-se diante de um mapa, onde cada caminho representa uma escolha. Você pode escolher o caminho fácil, o caminho que te leva de volta à zona de conforto, ou pode escolher o caminho desafiador, o caminho que te leva a crescer e a se desenvolver. A procrastinação é como um atalho que te leva de volta à zona de conforto, mas esse atalho não é um caminho de crescimento, é um caminho de estagnação. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar".
Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um espelho que não reflete apenas sua aparência, mas também suas escolhas diárias. Esse espelho revela não apenas o que você faz, mas também o que você poderia estar fazendo. E, à medida que você olha para ele, você começa a perceber que a procrastinação não é apenas um hábito, mas uma escolha. E essa escolha está enraizada em um padrão de pensamento que você pode transformar. Pense em como você reage quando se depara com uma tarefa difícil. Você se sente sobrecarregado, desmotivado, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode.
Agora, considere como esse padrão de pensamento se manifesta no seu dia a dia. Você já se pegou dizendo, eu não consigo fazer isso ou isso é muito difícil? Essas afirmações não são apenas pensamentos passageiros, elas são crenças que te limitam, que te mantêm preso na zona de conforto. E, à medida que você começa a perceber esses padrões, você descobre que a procrastinação não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal a ser decifrado. Imagine-se diante de um mapa, onde cada caminho representa uma escolha. Você pode escolher o caminho fácil, o caminho que te leva de volta à zona de conforto, ou pode escolher o caminho desafiador, o caminho que te leva a crescer e a se desenvolver. A procrastinação é como um atalho que te leva de volta à zona de conforto, mas esse atalho não é um caminho de crescimento, é um caminho de estagnação. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer eu não consigo fazer isso, comece a dizer eu posso aprender a fazer isso. Em vez de dizer isso é muito difícil, comece a dizer isso é um desafio que eu posso superar. Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer eu não consigo fazer isso, comece a dizer eu posso aprender a fazer isso. Em vez de dizer isso é muito difícil, comece a dizer isso é um desafio que eu posso superar. Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento,
você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas. Mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um jardim que você deseja cultivar. Você sabe que, para que as plantas cresçam fortes e saudáveis, é preciso regá-las diariamente, removendo as ervas daninhas que podem sufocar seu crescimento. A procrastinação é como essas ervas daninhas. Ela se infiltra silenciosamente, roubando a energia que você precisa para cultivar seus sonhos. Mas, assim como no jardim, a solução não está apenas em remover as ervas daninhas, mas em criar um ambiente onde elas não possam prosperar. E esse ambiente começa com a construção de hábitos que nutrem sua mente e sua alma. Você já parou para pensar como os hábitos que você cultiva diariamente influenciam sua produtividade? Muitas vezes, a procrastinação não é apenas um problema de falta de tempo ou motivação, mas um reflexo de hábitos que não estão alinhados com seus objetivos. Por exemplo, se você passa horas assistindo televisão ou navegando nas redes sociais, é natural que, quando chegar a hora de trabalhar, você se sinta cansado e desmotivado. Mas e se você pudesse transformar esses hábitos em algo que te impulsionasse em vez de te paralisar? Comece observando seus hábitos diários. Anote o que você faz desde o momento em que acorda até o momento em que vai dormir. Identifique quais desses hábitos estão te aproximando dos seus objetivos e quais estão te afastando. Em seguida, comece a substituir os hábitos negativos por hábitos positivos. Por exemplo, em vez de passar horas assistindo televisão, comece a ler um livro que te inspire. Em vez de navegar nas redes sociais, comece a meditar ou a praticar exercícios físicos. Essas pequenas mudanças podem parecer insignificantes, mas, com o tempo, elas se transformam em um poderoso catalisador de produtividade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de rituais que nutrem sua mente e sua alma. Por exemplo, comece o seu dia com um ritual de gratidão. Antes de sair da cama, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode parecer simples, mas essa prática diária transforma sua mentalidade, ajudando você a ver o mundo de uma maneira mais positiva e produtiva. Você também pode criar um ritual noturno,
como escrever um diário ou meditar, para ajudar a acalmar sua mente e preparar seu corpo para o descanso. Outro aspecto crucial é a criação de um ambiente que favoreça a produtividade. Seu espaço de trabalho deve ser um refúgio de inspiração, um lugar onde você se sinta motivado a criar e a crescer. Isso pode significar organizar sua mesa, decorar seu escritório com plantas ou quadros inspiradores, ou até mesmo trabalhar em um café ou biblioteca. O importante é criar um ambiente que te faça sentir bem e que te inspire a agir. Agora, considere como a alimentação e o sono influenciam sua produtividade. Muitas vezes, a procrastinação é um reflexo de um corpo que não está sendo cuidado adequadamente. Se você não está dormindo o suficiente ou se está comendo alimentos que não nutrem seu corpo, é natural que você se sinta cansado e desmotivado. Por isso, comece a prestar atenção à sua alimentação e ao seu sono. Escolha alimentos que te energizem e que te façam sentir bem. E, acima de tudo, priorize o descanso. Dormir bem é essencial para a produtividade, pois é durante o sono que seu corpo se recupera e sua mente se renova. Por fim, lembre-se de que a produtividade é um processo contínuo, um caminho de autodescoberta e crescimento. E, à medida que você começa a cultivar hábitos que nutrem sua mente e sua alma, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um espelho que não reflete apenas sua aparência, mas também suas escolhas diárias. Esse espelho revela não apenas o que você faz, mas também o que você poderia estar fazendo. E, à medida que você olha para ele, você começa a perceber que a procrastinação não é apenas um hábito, mas uma escolha. E essa escolha está enraizada em um padrão de pensamento que você pode transformar. Pense em como você reage quando se depara com uma tarefa difícil. Você se sente sobrecarregado, desmotivado, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, considere como esse padrão de pensamento se manifesta no seu dia a dia. Você já se pegou dizendo, "Eu não consigo fazer isso" ou "Isso é muito difícil"? Essas afirmações não são apenas pensamentos passageiros, elas são crenças que te limitam, que te mantém preso na zona de conforto. E, à medida que você começa a perceber esses padrões, você descobre que a procrastinação não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal a ser decifrado. Imagine-se diante de um mapa, onde cada caminho representa uma escolha. Você pode escolher o caminho fácil, o caminho que te leva de volta à zona de conforto, ou pode escolher o caminho desafiador, o caminho que te leva a crescer e a se desenvolver. A procrastinação é como um atalho que te leva de volta à zona de conforto, mas esse atalho não é um caminho de crescimento, é um caminho de estagnação. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo.
E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um espelho que não reflete apenas sua aparência, mas também suas escolhas diárias. Esse espelho revela não apenas o que você faz, mas também o que você poderia estar fazendo. E, à medida que você olha para ele, você começa a perceber que a procrastinação não é apenas um hábito, mas uma escolha. E essa escolha está enraizada em um padrão de pensamento que você pode transformar. Pense em como você reage quando se depara com uma tarefa difícil. Você se sente sobrecarregado, desmotivado, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, considere como esse padrão de pensamento se manifesta no seu dia a dia. Você já se pegou dizendo, "eu não consigo fazer isso" ou "isso é muito difícil"? Essas afirmações não são apenas pensamentos passageiros, elas são crenças que te limitam, que te mantém preso na zona de conforto. E, à medida que você começa a perceber esses padrões, você descobre que a procrastinação não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal a ser decifrado. Imagine-se diante de um mapa, onde cada caminho representa uma escolha. Você pode escolher o caminho fácil, o caminho que te leva de volta à zona de conforto, ou pode escolher o caminho desafiador, o caminho que te leva a crescer e a se desenvolver. A procrastinação é como um atalho que te leva de volta à zona de conforto, mas esse atalho não é um caminho de crescimento, é um caminho de estagnação. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso,
lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor.
E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer eu não consigo fazer isso, comece a dizer eu posso aprender a fazer isso. Em vez de dizer isso é muito difícil, comece a dizer isso é um desafio que eu posso superar. Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer eu não consigo fazer isso, comece a dizer eu posso aprender a fazer isso. Em vez de dizer isso é muito difícil, comece a dizer isso é um desafio que eu posso superar. Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar,
comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. Agora, imagine-se diante de um desafio que parece insuperável. Você sente o peso da responsabilidade, a pressão do tempo, e a procrastinação parece ser a única saída. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de recuar diante do desafio, você começasse a vê-lo como uma oportunidade de crescimento? A procrastinação muitas vezes é um reflexo de um padrão de pensamento que te mantém preso no passado, focado no que você não pode controlar em vez do que você pode. Agora, pense em como você pode transformar esse padrão de pensamento. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", comece a dizer "eu posso aprender a fazer isso". Em vez de dizer "isso é muito difícil", comece a dizer "isso é um desafio que eu posso superar". Essas pequenas mudanças de linguagem podem parecer insignificantes, mas elas são poderosas. Elas transformam a procrastinação de um inimigo em um aliado, de um obstáculo em uma oportunidade. Além disso, lembre-se de que a produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E fazer melhor começa com a criação de um plano de ação. Quando você se depara com uma tarefa difícil, em vez de procrastinar, comece a dividir essa tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Cada etapa é um passo em direção ao seu objetivo, e cada passo te aproxima mais da sua meta. Agora, considere como a visualização pode te ajudar a superar a procrastinação. Feche os olhos e imagine-se concluindo a tarefa com sucesso. Visualize cada etapa do processo, desde o início até o fim. Sinta a satisfação de ter concluído a tarefa, a sensação de orgulho e realização. Essa visualização não é apenas um exercício mental, é um poderoso catalisador de ação. Ela te ajuda a ver o caminho à frente, a superar os obstáculos e a transformar a procrastinação em produtividade. Por fim, lembre-se de que a jornada para a produtividade não é uma linha reta, é uma espiral. Você pode se sentir como se estivesse dando voltas, mas cada volta te aproxima mais do seu objetivo. E, à medida que você começa a transformar seu padrão de pensamento, você descobre que a procrastinação não é mais um inimigo, mas um aliado. E, com essa nova perspectiva, você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir com coragem e determinação. À medida que avançamos nesta jornada, é como se estivéssemos tecendo um tapete intrincado, onde cada fio representa uma descoberta, uma reflexão, uma transformação. Cada passo dado, cada insight conquistado, cada medo enfrentado, tudo isso se entrelaça para formar um padrão mais amplo, mais profundo. E agora, enquanto nos aproximamos do final desta viagem, é impossível não sentir a riqueza dessa tapeçaria que estamos criando juntos. Refletindo sobre este caminho percorrido, percebemos que não estamos mais no mesmo lugar de onde partimos. Não somos mais as mesmas pessoas que se sentaram diante da tela em branco, paralisadas pelo medo e pela procrastinação. Cada palavra, cada pensamento, cada estratégia explorada nos levou a um lugar de maior clareza, de maior coragem, de maior compreensão. E essa transformação não é apenas superficial, ela é profunda, abrangente e, acima de tudo, duradoura. Imagine-se diante de um rio caudaloso, cujas águas representam os desafios que enfrentamos. No início da nossa jornada, esse rio parecia insuperável, suas correntes turbulentas nos paralisando de medo. Mas, à medida que avançamos, aprendemos a navegar essas águas, a encontrar nosso caminho através das correntes, a transformar o medo em coragem, a procrastinação em ação.
E agora, enquanto nos aproximamos da margem oposta, percebemos que não somos mais os mesmos. Somos mais fortes, mais resilientes, mais capazes. E essa transformação não é apenas pessoal, ela é universal. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de superar os obstáculos, de enfrentar os medos, de transformar a procrastinação em produtividade. E, à medida que compartilhamos nossas histórias, nossas lutas, nossas vitórias, criamos uma rede de apoio, uma comunidade de crescimento, um espaço onde todos podemos nos sentir inspirados, motivados e, acima de tudo, compreendidos. Agora, enquanto nos preparamos para a etapa final desta jornada, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Cada um de nós é parte de algo maior, de uma comunidade que se apoia, que cresce juntos, que se transforma juntos. E é nessa comunidade que encontramos a força, a coragem e a determinação para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. À medida que nos aproximamos do final desta jornada, é impossível não sentir um senso de realização, de orgulho, de gratidão. Realização por termos enfrentado nossos medos, por termos transformado a procrastinação em ação, por termos criado algo significativo. Orgulho por termos percorrido este caminho, por termos crescido, por termos nos tornado mais fortes, mais resilientes, mais capazes. Gratidão por termos compartilhado esta jornada com tantos outros, por termos nos apoiado mutuamente, por termos criado uma comunidade de crescimento e transformação. E agora, enquanto nos preparamos para a etapa final, é importante lembrar que esta não é uma despedida, mas um novo começo. Cada um de nós leva consigo as lições aprendidas, as estratégias desenvolvidas, as transformações conquistadas. E, à medida que avançamos em nossas vidas, carregamos conosco essa riqueza, essa sabedoria, essa força. Portanto, enquanto nos aproximamos do final desta jornada, é importante lembrar que não estamos dizendo adeus, mas até logo. Cada um de nós continua a crescer, a se transformar, a se tornar a melhor versão de si mesmo. E, à medida que avançamos, sabemos que podemos contar uns com os outros, que podemos nos apoiar mutuamente, que podemos criar juntos um futuro de realização, de sucesso e de felicidade. E assim, enquanto nos preparamos para a etapa final, é com o coração cheio de gratidão, de orgulho e de esperança que avançamos. Sabemos que o caminho não é fácil, que os desafios são muitos, mas também sabemos que somos capazes, que somos fortes, que somos resilientes. E, com essa certeza, avançamos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Portanto, enquanto nos aproximamos do final desta jornada, é com um senso de realização, de orgulho e de gratidão que olhamos para trás, para tudo o que conquistamos, para tudo o que aprendemos, para tudo o que nos tornamos. E, com essa riqueza, avançamos, prontos para enfrentar o futuro, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E, enquanto avançamos, sabemos que não estamos sozinhos, que temos uns aos outros, que temos uma comunidade de apoio, de crescimento e de transformação. E, com essa certeza, avançamos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. À medida que chegamos ao fim desta jornada, é impossível não sentir a profundidade das transformações que vivenciamos. Não estamos apenas diante de um novo começo, mas de uma nova compreensão de nós mesmos. O medo que outrora nos paralisava agora se transforma em uma força motriz, impulsionando-nos para frente. A procrastinação, antes uma sombra que nos mantinha presos, agora se revela como um mestre que nos ensina a valorizar cada passo, cada esforço, cada conquista. Esta jornada não foi apenas sobre superar obstáculos, foi sobre redescobrir nossa própria força, nossa própria resiliência. Cada desafio enfrentado, cada medo encarado, cada procrastinação transformada em ação nos levou a um lugar de maior clareza, de maior coragem, de maior compreensão. E essa transformação não é apenas superficial, ela é profunda, abrangente e, acima de tudo, duradoura. Agora, enquanto nos preparamos para avançar, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Cada um de nós é parte de algo maior, de uma comunidade que se apoia, que cresce juntos, que se transforma juntos. E é nessa comunidade que encontramos a força, a coragem e a determinação para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. A verdadeira prática começa agora.
não é sobre chegar ao destino, mas sobre aproveitar a jornada. Cada passo que damos, cada desafio que enfrentamos, cada vitória que conquistamos nos aproxima mais de quem realmente somos. E, à medida que avançamos, sabemos que podemos contar uns com os outros, que podemos nos apoiar mutuamente, que podemos criar juntos um futuro de realização, de sucesso e de felicidade. Portanto, enquanto nos aproximamos do final desta jornada, é com o coração cheio de gratidão, de orgulho e de esperança que avançamos. Sabemos que o caminho não é fácil, que os desafios são muitos, mas também sabemos que somos capazes, que somos fortes, que somos resilientes. E, com essa certeza, avançamos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E assim, enquanto nos preparamos para a etapa final, é com um senso de realização, de orgulho e de gratidão que olhamos para trás, para tudo que conquistamos, para tudo que aprendemos, para tudo que nos tornamos. E, com essa riqueza, avançamos, prontos para enfrentar o futuro, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E, enquanto avançamos, sabemos que não estamos sozinhos, que temos uns aos outros, que temos uma comunidade de apoio, de crescimento e de transformação. E, com essa certeza, avançamos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Portanto, enquanto nos aproximamos do final desta jornada, é com um senso de realização, de orgulho e de gratidão que olhamos para trás, para tudo que conquistamos, para tudo que aprendemos, para tudo que nos tornamos. E, com essa riqueza, avançamos, prontos para enfrentar o futuro, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E, enquanto avançamos, sabemos que não estamos sozinhos, que temos uns aos outros, que temos uma comunidade de apoio, de crescimento e de transformação. E, com essa certeza, avançamos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve, prontos para continuar a crescer, a nos transformar, a nos tornar a melhor versão de nós mesmos.